conforme ia aprendendo. Aí ela me ensinou a fazer as baratas. Aí eu aprendi e continuei. Aí a minha vida foi só, bem dizer, fazer Teias também. Eu sou a professora Vanessa, orientadora do projeto Teias, Ateliê de Economia Criativa. Olá, meu nome é Maria Clara, eu estou cursando o curso de Design de Moda bacharelado na Uniateneu. E eu vou entrevistar as rendeiras. Eu sou a Rosinha, tenho 71 anos. Eu sou a Rosa, tenho 65. Então, o projeto começou em 2018, depois que os jovens de Águas Belas fizeram um documentário sobre Águas Belas, a cultura, a parte econômica, sobre as pessoas e as tradições culturais. A Rosa foi uma das entrevistadas, porque se vocês quiserem saber a história de Águas Belas, aqui é a Biblioteca Viva. E aí, além da história de Águas Belas, a pesca, apareceu a renda. E foi até para os jovens, eu acho que entrar em contato com as rendas e as rendeiras, eu acho que foi algo importante, porque nem eles se davam conta de toda essa história da renda em Águas Belas. Aí a gente fez uma oficina de renda com a Lanca, e aí a renda ensinou alguns dos jovens, eu nessa época aprendi a fazer renda também, e aí começou o projeto, a gente começou a juntar as rendeiras, começamos com 4 rendeiras, hoje juntando Águas Belas e Caponga, são umas 34 mais ou menos, e de lá para cá a gente vem fazendo coisas com rendas, né? Pesquisando e fortalecendo o vínculo entre as mulheres. Eu comecei a fazer renda foi nessa oficina em 2018 e para quem nunca fez renda, a renda é um desafio, né? Depois vocês perguntem para a Rosa, porque a Rosa ela sabe fazer renda, mas ela não faz renda usualmente. Mas quando ela quer, ela pega os bilcos e as mãos dela sabem o que fazer. Para quem nunca fez renda, se vocês forem pensar até no ato de costurar, vocês usam esses dedos aqui. Se vocês forem usar a tesoura, vocês usam assim. A renda, os dedos todos têm que trabalhar segurando o bilco e se movimentando de uma forma independente. E isso a gente nota que não faz parte das nossas habilidades, porque tudo que a gente faz é com essa pinça, tá? Então, quando a gente aprende a fazer renda, a criança, ela aprende olhando, as mães, as avós aprenderam assim. Eu não tive essa vivência cultural, né, de olhar alguém fazendo renda, porque naturalmente a gente vai projetando os movimentos e o jeito, né, é como dançar. A gente observa, de repente parece que o corpo da gente sabe fazer aquilo e a gente sai dançando igual ou parecido. E com a renda é assim. Então, eu comecei a fazer, por isso que eu digo, eu não tenho uma rendeira aqui de Águas Belas, eu não sei se ela ainda está em Águas Belas, a Maria Helena. A Maria Helena faleceu já ou não? Será que não é Maria Helena? Bom, eu sei que ela, na entrevista que a gente fez para o documentário, ela disse que quem não sabe bater o bilco não sabe fazer renda. Maria Alice, isso mesmo. Já faleceu. Já faleceu, né? Gente, eu não sei bater o bilco. Bater bilco é quando tu dá atenção na linha, tu faz um som. Eu tenho que fazer, são 2 movimentos. Eu puxo a linha e bato o bilco. A rendeira, ela faz isso num movimento só. Então, a coisa vai muito além do que simplesmente fazer uma trama com os fios, né? Mas isso a gente só descobre quando a gente começa a fazer e ver que a coisa o buraco é mais embaixo, como se diz. Eu comecei a fazer renda, eu tinha uns
13 anos assim de idade, né? A minha mãe, ela era professora, ela fazia renda. Ela dava aula pela manhã e à tarde ela trabalhava na almofada. Só que a gente passou muito pouco tempo, né, com a minha mãe. Logo uns 11 para 12 anos eu perdi ela. Aí a pessoa que me ensinou a fazer renda foi a minha vizinha, né? Que mora nessa casa aí, ela ainda é viva, só que ela não faz, mas é uma senhora de idade, né? Eu aprendi com ela a fazer renda. A Dona Maria? Sim, com a Dona Maria. A gente chama ela, né, de Neném, mas o nome dela é Maria Helena, né? Conhecida como Maria Helena, mas como a gente conviveu junto, né? Ali com as irmãs dela, né, que chamavam ela de Neném, a gente também passou a chamar ela de Neném. Lá em casa, todos os 6 irmãos, tudo chamam ela de Neném. Então foi ela que me ensinou a fazer renda. Eu sou a Blanca, eu comecei a fazer renda com 7 anos, minha mãe me ensinou. Aí a gente foi vivendo de renda, né? A gente fazia uma peça de renda aqui, outra ali, mas a renda não era valorizada. A gente vendia renda só para custar, assim, comprar 1 quilo de farinha, só o que dava mesmo. Aí a gente foi, quando eu fiquei a idade mais 12 anos, aí eu fui para Fortaleza, cuidar dos filhos dos outros. Nunca gostava. Aí quando eu voltei para cá, casei com 15 anos, aí eu não fazia mais renda. Fui fazer renda depois que a gente veio para cá para Dom Rosinho. Mas a renda ainda tem que lutar muito para ela ser mais valorizada. Porque quando eu chego assim, Cascavel, que eu vejo uma peça de renda toda pronta e vendida por aquele preço que a gente sabe que não é, né? Porque uma renda aí, se eu assentar uma peça de renda, ela vai passar 2 meses para mim terminar. Aí quando eu tiro aquela peça de renda com 2 meses, aí vou vender a peça de renda por R$40, 70, é assim. Aí eu vou viver de renda, eu não posso viver de renda, né? Porque se a renda fosse mais valorizada, aí dava e tinha mais rendeira. Porque o jovem de hoje, eles não querem fazer renda. Eu fui dar aula aqui, só foi 2 rendeiras. A dona dessa casa que aprendeu, as meninas não quiseram. Mas eu não culpo elas, porque elas vão sentar numa almofada para fazer renda, para vender por esse preço, né? E agora não, agora a gente faz a renda, a gente aplica a renda, porque veio um anjo lá de Fortaleza, né? Assim, aí chegou aqui com a gente, aí a gente está aplicando a nossa renda, aí a gente ganha mais um pouquinho, a gente vê que a renda é mais valorizada. Boa tarde. Porque a gente pegar a renda da gente e ver tu vestido com vestido, olha, aquele vestido foi o que apliquei aquela renda. Aí vai ser vendida por mais, né? Aí dá mais prazer. Quer dizer que eu tenho prazer de fazer renda. Eu adoro fazer renda. Mas eu vendo uma coisa dessa, aí eu ainda tenho mais prazer ainda, né? Porque é muito bonita a renda, não é? Tchau. Eu comecei a fazer, eu era pequenininha, né? Tinha uns 7 a 8 anos, aí eu vi a minha avó fez era esse desenho, né? Um desenho estreitinho, com 4 pás de birro, só para não ir aprendendo. Aí ela me ensinou a fazer as baratas, aí eu aprendi e continuei. Aí a minha vida foi só, bem dizer, fazendo renda. Fazia para vender, fazia 10 metros. 10 metros aí, tira, faz outros 10 metros e assim. Imagina, nem me fala, eu teria.
Eu achei interessante quando a Maria Clara perguntou por que você continua fazendo renda. Aí a mulher disse assim, porque eu gosto. Não, assim, não é o financeiro, por mais que esteja que consiga hoje vender, né? Porque eu gosto, assim. O que representa, assim, a renda pra ti? O que te faz sentar, depois do almoço, ficar aqui, sentar, por quase 8 horas, fazendo renda? Para mim é um investimento. Investimento. Eu acho que eu fazendo renda, para mim é um investimento. Porque se eu me deitar ali num sofá ou numa cadeira para assistir renda, e eu fazendo ela, eu passo a noite. Eu acho porque ninguém quer mais hoje, contrário. Aí a gente parei de fazer, até parei de fazer, fazia outros trabalhos que dava mais dinheiro. Fazia outro trabalho que apurava mais dinheiro, e aí a gente deixou a renda, né? E era essa a questão da Neide quando ia para Fortaleza? Era trabalho junto? Era trabalho, era. Porque, pronto, então deixava de fazer renda, né, para ver outros trabalhos, né, que davam mais sustentabilidade financeira, né, para vocês. Eu fazia renda, depois eu deixei, fui bordar, fazer ponto cruz. Aí só era ponto cruz, fazia ponto cruz. Aí depois fazia renda e era assim. Mas sempre a renda era sempre, né? Aí vamos ver assim, 1 metro por dia, né? Se a gente for colocar, não é tão. Mas né? aí o preço, o valor dos 10 metros. Né? Exatamente, né? Assim, Era 10 reais, pra ela, 5 né? reais, 6 reais, não era nem reais, era cruzeiro, né? Às vezes passa para fazer 1 metro um dia. Assim, eu sei que vocês conciliam isso com o trabalho doméstico, né? Mas assim, para fazer 1 metro, vamos ver essa renda aqui, né? Que a gente tá aqui, sei lá, 5, 6 horas. Essa daqui, depois que eu comecei ela, eu estava prestando atenção. O meu tempo é agora, essa hora, né? Aí eu faço até 8 horas, 9 horas da noite, eu faço 1 metro. Da agora até 9 horas da noite, que hora é? É 2h20. 2h20. Pois é, se eu pego agora, aí eu faço. Aí de repente ela aumenta e quando é de noite tá bem pertinho de dar o papelão, aí eu faço nela. Mas não é toda a renda que a gente faz, né? Nessa primeira aqui, ela é muito miúda, eu fazia dessa hora até de noite, a hora da novela das 9 eu estava fazendo. Aí eu não fazia 1 metro, fazia meio. Isso aí a gente tira, né? Eu não faço assim como ela, porque eu tenho a minha almofada em casa, né? Com a renda sentada. Só que eu só faço assim, eu não estou fazendo nada. Aí eu vou lá e pego a almofada, eu não sou de fazer assim 1 metro, 2 metros, assim. Antes eu fazia, né? Mas agora, como eu fico direto ali na barraquinha, né? E trabalho lá em loja, eu não tenho tempo para fazer. Pronto, a Neide, ela é a responsável pela comercialização das nossas peças. Né? Aqui vai para as feiras, aqui fica na barraquinha, que a gente vai ali ver o espaço, né? Porque não é uma barraquinha montada por causa do vento. Tem muitas tarefas, né? Essa questão de comercialização, cadastrar os produtos, controle, saída, entrada. Então, o tempo para fazer renda Não dá. A almofada até lá. Conhecer, viu? Vocês têm que ir até lá. Aqui é a nossa inspiração. Ó, pode pegar a cadeira aí, já de sentar para descansar as pernas. Dá para cá, ó. Eu tava falando sozinha aqui, falando do... Nós.
tem arrupiadas. A barata arrupiada, eu não sei se eu vou ter aqui para mostrar para vocês. Essa flor aqui se chama Boa Noite, que o miolo é vazado. E aqui é o paninho. Essa renda, ela é muito bonita, mas ela tem pouco bilro. E isso dá para a renda uma maleabilidade, que quando vocês veem que aqui ela tem a dobra da curva do papelão. Isso aqui tu passa ferro, mas ela é uma renda difícil de trabalhar. Tá? Ela é muito vazada. Essa aqui é uma renda bem preenchida. Essa aqui são as mandalas, elas chamam de bandeja, que são com esse tipo de papelão aqui. Tá? Se vocês forem olhar, vocês vão ver que aqui tem uma emenda. E nessa emenda vocês vão ver os nozinhos das rendeiras. Dificilmente essas emendas aqui desmancham. Pode botar na máquina de lavar, tá? Então, aqui, ó, vocês estão vendo isso no papelão, aqui é a emenda da renda, tá? Esse tipo de peça eu não sei fazer, porque dá tanto trabalho, porque é um tal de botar bilro, tirar bilro, emendar a linha, que tem que ter paciência. E são peças lindas. Aí vocês vão encontrar peças que não tem barata. É esse tipo de peça aqui. A barata, ela valoriza a renda porque vai mais linha e precisa ter uma habilidade de fazer barata bem feita. Essas baratas grandes aqui, ó, que tem mesmo um formato de folha, que começa pequenininha, larga e depois isso aqui varia de família para família. É interessante que não é variar de rendeira para rendeira. As famílias têm como se fosse uma assinatura na maneira de fazer renda. Mesmo em Águas Belas, que é um lugar pequeno, cada família tem uma assinatura, um estilo para fazer uma mesma renda. E isso a gente nota mais nas baratas. Até que a gente olha, essa aqui é essa mesma renda, essa é o bico e essa aqui é a renda. E aí os papelões, deixa eu ver, esse papelão aqui, ó, é dessa rendinha aqui. O papelão. Essa é a preciosa, né? Essa é a preciosa. Olha, o meu aprendi. A renda, ela nada mais é do que um tecido, certo? Ela é um tecido, as rendeiras estão tecendo esse tecido. E aí cada rendeira vai colocar uma tensão diferente nessa tessitura. E é interessante a Rosinha falar da assinatura, né? Porque de certa forma é uma assinatura genética, né? Que vem de família, né? E a gente percebe. E aí isso também nos comunica a questão do aprendizado, né? Porque essa assinatura, ela vem, ela é de família, por quê? Porque a rendeira que está fazendo aprendeu com sua mãe, com sua tia, que por é uma aprendeu marca com sua ancestral, avó, né? Sua bisavó, né? Então, assim, a gente está aqui com uma renda, que eu não sei de quem é, não sei se é da Pequeno, né? É da Pequeno. Mas aí aqui... A Vanessa Pequeno, né? olha a renda e algumas ela já sabe que rendeira é. Aí aqui é da Pequena, só que não tem só a assinatura da Pequena aqui. Tem a mãe da Pequena, tem a avó, tem a bisavó, né? E aí, assim, ela tá colocando aí, e a forma como ela vai tecendo essa renda, o peso que ela coloca no bilro, há uma certa tensão na urdidura, que é o que a gente aprendeu. Eu acho que essa questão de assinaturas a gente vai vendo quando a gente vai conhecendo mais. Mas também tem o fato da gente saber como o tempo que demora e o trabalho que dá fazer um quarto de peça. Né? São muitos bicos, a almofada, aquele tamanho de almofada não é suficiente. E o preço final, que a gente não pode concorrer com o valor que é cobrado. Que a rendeira, aqui ela foi um dia a Cascavel e a Lanca. Quem veio aqui sabe que a Lanca gosta bastante de conversar, né?
A Lanca se encontrou com numa barraquinha que vende renda e começou a conversar e perguntar o preço de tudo e tirar foto para mandar para a Vanesca para ver. Gente, uma blusa de renda custa R$70 no ponto de venda, né? Digamos que a moça que vende fique com R$20, para não dizer que fique com a metade, digamos que seja 20. Significa que a rendeira ganhou para fazer a blusa R$50. Fazer uma blusa de renda não é coisa de uma semana de trabalho, é mais, né? Numa almofada cheia de bilco, pesada, e tem a linha, né? Uma renda como essa vai mais linha do que uma renda como essa. Então, onde vocês veem um monte de barata, isso aqui, ó, entre as baratas, se chama trança. É diferente do trocado. Aqui são dois bilros. Aqui, cada pedacinho desses é 4. Então, é muito mais linha. Então, quando a gente fez a opção de não fazer roupas inteiras, é porque a gente não tem como. A pessoa vem aqui e está sempre regateando o preço. Ah, essa renda custa, lá, R$30 o metro. A pessoa torce o nariz. Por quê? Se ela for no mercado, vai pagar R$40, R$50 o metro. Mas se ela for aqui no Aquiraz, ela vai comprar por muito menos. Se ela for em Cascavel, na feira, vai comprar por muito menos, tá? Então, a gente enfrenta essa diferença. E aí, as pessoas que passam na prainha e vêm para cá, vão olhar um kimono de renda que a gente está vendendo por R$570, um kimono comprido, e vai dizer assim, mas tudo isso, gente, é mais de um mês de trabalho. Quanto é que vale o trabalho de uma pessoa, mesmo que seja 4 horas por dia, né? Então a pessoa diz, ah, mas lá na prainha eu compro uma peça dessas por R$200. E eu sei que é verdade, né? Então, por isso que a gente quase não faz, porque a concorrência não permite que a gente... Para vocês verem nessa questão, quando a gente fala de concorrência, de mercado, aí a gente vem para o trabalho artesanal e o trabalho industrial, né? A renda, ela concorre diretamente com o trabalho industrial, assim, porque uma renda feita industrialmente não é feia, é bonita. A renda é bonita. Com isso a gente não tem que dizer, ah, não, é uma renda feia, porque a industrial não é, ela é bonita, né? E ela é muito mais barata, né? Então, assim, isso vai influenciar muito na escolha da pessoa que está comprando, né? E aí, além disso, a gente concorre com as próprias pessoas que fazem o mesmo trabalho, mas que não tem, não sei, um conhecimento, não tem uma noção de precificação, ou tem até, não sei, uma cultura de rebaixar mesmo o preço, porque é um trabalho manual, é um trabalho feminino. E aí eu acho, assim, eu acho, na minha visão, tenho trabalho manual há muito tempo, então assim, na minha visão é muito mais difícil essa concorrência que eu faço com a Rosinha, porque é o mesmo trabalho, independente da experiência que a gente tem, a gente está fazendo o mesmo trabalho, do que a minha concorrência com a indústria. Porque com a indústria eu posso dizer, olha, o meu trabalho é manual e tal, por isso, né? E para justificar essa diferença nossa de preço, não é de valor, de preço, é complicado, né? Para quem está comprando. Então, eu acho essa concorrência muito mais complicada da gente bater, porque é cultural, né? Assim, é cultural. É difícil. Então, mostra o vestido ali que tu abriu. E aí a gente vê assim, né? A Vanesca, quando começou aqui, ela não conhecia a renda, assim, né? Do jeito que ela conhece agora. E aí a gente vê que as coisas vão aparecendo de uma maneira que é impossível alguém não se encantar com esse vestido, assim como com os conjuntos, né?
Então, eu acho que nessa concorrência tem um desafio que é da criatividade, né? Então, quando a gente foi atrás de uma estilista, mas não é qualquer estilista, não é porque eu estou com a professora de vocês que eu vou deixar de contar, não é qualquer estilista. Porque tu ser uma estilista, entrar numa comunidade e começar a desenvolver um trabalho sem impor aquilo que tu acha que deve fazer, isso é uma raridade. Aí vocês estão falando com alguém que faz trabalho envolvendo comunidades há mais de 40 anos. A dificuldade de encontrar pessoas que entrem nos grupos e descubram que tem uma articulação a ser feita, tem um respeito na chegada, isso a gente não encontra, é agulha no palheiro, tá? E a Vanessa é essa pessoa. Então, quando tu olha esse vestido, que a tua cara diz tudo, o vestido tá lindo, mas ele foi feito ao longo do tempo, né? Isso que vocês já viram, né? Que me veio. Sim. É da coleção passada. É da coleção passada. Esse aqui foi a primeira coleção que a gente desenvolveu aqui, não é? Águas do Rio, porque a gente vê, a gente se encanta com este rio, né? Então, assim, ele é inspirado no rio, na junção aqui, né? Encontro do rio com o mar. E aqui é as comunidades, né? A comunidade que vive aqui, né? A natureza e a comunidade, assim, a cultura local, né? São muitas diversidades aqui de pensamentos. Isso aqui, não sei se vocês conhecem a renda do... Ah, não, essa aqui não é a renda do ó, né? Não, essa aqui é o bico do ó. Não, é a renda do ó. É a renda do ó. É esse aqui. Só que esse aqui é pequenininho, né? Deixa eu achar. É esse azul aqui. Que foi. Virou algo assim. Agora vocês imaginem que aqui também tem, e acho que isso vocês também entendem bem, um trabalho técnico de junção de rendas, né? Então, assim, essa aí. Nessa hora que eu digo que um estilista é artista, não é uma pessoa a serviço de uma indústria para criar algo, criar tendência ou o que for, não. Tem uma sensibilidade, uma criatividade e uma capacidade de enxergar na renda um espaço aberto para a criação, né? Isso é a professora de vocês, tá? Esse é o trabalho que ela está fazendo aqui e que está nos trazendo uma identidade que, assim, eu comecei tudo isso sonhando com essa identidade, mas não fazia a menor noção, porque a minha experiência de costura era ver minha mãe costurando e as coisas mal feitas que eu fazia, que a mãe chamava de bicheira. Então, assim, quando eu comecei nessa convivência, eu fui vendo que existe essa possibilidade, né? E aí eu louvo e reverencio o trabalho que você se propõe, porque eu acho que o desafio é a gente trazer essa beleza para aquilo que a gente faz, né? Não é simplesmente estar na moda. Eu sou uma pessoa completamente fora de padrão de moda. Eu sou riponga dos anos 70, daquelas que a coisa vai por aqui, então eu vou aqui, entendeu? E em relação à moda sempre foi isso. Mas eu acho que é reverenciar a criação humana, né? E dentro dessa criação, um respeito e uma dignidade que, se a gente não cuida, vai pelo rabo, como se fosse algo para botar fora, tá? Então, eu acho que tudo que vocês verem aqui tem esse toque, que é o toque da Vanessa, tá? E a gente compondo para tornar essas coisas realidade. E o toque da rendeira, né? Porque aquele vestido tá bonito, porque a renda também é bem feita, né? A Lanca que fez, né? Vocês vão conhecer a Lanca, quem já não conheceu, mas a Lanca eu não sei quanto tempo. E aí a professora de vocês, né, Rosa, é assim. Isso aqui não pode ser assim, desmancha. Ela só estica a mãozinha e diz assim, desmancha, né, Rosa? E a gente pega e desmancha porque a gente confia nela. Então aquele vestido ali foi um aprendizado e um tempo de execução que faz parte dessa apropriação que a gente está fazendo
do aprimoramento do trabalho que a gente faz. Porque é uma maneira da gente valorizar a renda também, é dar qualidade na confecção. Tá? Então, eu só vou mostrar mais uma coisa para vocês. Isso aqui, gente, tem algumas rendeiras que fazem, como tem uma coisa de cores. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma família de rendeiras, que tem uma rendeira, que é quem desenha a renda aqui na Caponga, que ela também mistura cores, tá? Tem rendeiras que têm uma situação econômica mais vulnerável, e aí as outras rendeiras termina de fazer uma peça de renda, pega o que sobra de linha e dá para ela. E ela rebanha tudo, e aí ela faz cores inusitadas. Ela mistura tudo. Agora, essa aqui é uma rendeira que ela não gosta de fazer uma peça de renda de uma cor só. Ela acha de uma monotonia, de uma tristeza, que ela gosta é de cores. E aí ela mistura tudo do jeito que for, para ela tá ótimo, né? E não é nem renda... Isso aqui é linha mesclada, né? Não, quem faz a mescla e a mistura dos bilros é ela. Então tem esse... Aqui é outro tipo de assinatura, né? E essa aqui, ela tá ensinando a família dela a fazer misturas de cores em rendas. E isso vocês quase não encontram ali. Eu vou dizer para vocês por quê. A gente, antes da pandemia, a gente estava numa situação, a gente estava indo muito para alguns eventos em Fortaleza, que abriam espaço para nós gratuitamente. E aí a gente começou a comprar linha de um distribuidor, e aí a gente distribuía a linha para as rendeiras. Elas saíram um pouco da linha branca, né? Porque para muitas renda era branca. E começaram a fazer rendas coloridas. Então eu acho que com esse movimento, a gente tem uma variedade. Se vocês olharem para cá, é uma variedade de cores que é impressionante. E aí, ó, isso aqui tudo é mistura de cores. Essa aqui é da mesma família. Ó, essa e essa. E aí, a gente teve essa... Ó, essa... Ai, que linda essa. Ó, isso aqui é uma linha mesclada e aí ela faz a junção. Mas assim, a Neirinha tem um bom gosto nessa mistura de cores que eu acho muito interessante. É uma pessoa que eu gostaria que tivesse aqui, mas ela trabalha de manhã. Então, não teria como, ainda mais no fim de semana. Essa aqui é toda, a linha é toda mesclada, né? Não, mas não tem... Mas essa aqui é mesclada. Essa aqui é a mescla, mas esse verde é outra linha. E o azul aqui também. Porque aqueles birros estavam lá na almofada, que eles vão para um lado e para o outro, né? Aí, quem tá fazendo isso aqui precisa saber para onde que coloca. Aí esse daqui ele está bem colorido, a gente não vê muito. Mas nesse aqui, por exemplo, eu vejo aqui o mesclado, mas eu tô vendo que na flor, as baratinhas estão todas no rosa, né? Então, assim, tem que saber para onde que vai levar esse quando filme. vocês veem uma barata, metade de uma cor, metade de outra, isso aqui é linha mesclada, tá? Essa aqui não. Essa aqui, na hora que ela vai fazer a barata, ela tem que saber qual é o bilro que ela vai escolher, que tem um bilro que faz o desenho da barata. Esse bilro tu escolhe a cor, tá? Com diferentes linhas. Então aqui tem esse cuidado de não deixar os bilros irem para qualquer canto. Tu tem que